Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Diego Almeida falando. Vamos começar então a apresentação de hoje. A gente vai ficar mais ou menos 20-25 minutos em alguns slides e logo em seguida a gente vai partir para uma demonstração rápida do produto e de que vocês podem fazer com ele exatamente, tá? A qualquer momento vocês podem fazer perguntas. No final nós teremos daí um momento que a gente vai responder todas elas. A gente deve deixar reservado aí uns 15 minutos no final, tá? A intenção é que a gente acabe por volta das 4h10 mais ou menos. Bom, a Dell, começando um pouquinho do histórico de por que nós estamos aqui como Dell aí apresentando o Sonic Wall. A Dell há algum tempo ela decidiu fazer investimentos em uma nova área, em que ela chamou de Dell Software. Essa área de Dell Software ela vem para complementar o portfólio que você já conhece da Dell de desktop, servidores, networking, storage, tablets. E esses softwares que a gente oferece na organização Dell Software, na verdade, já são softwares bem maduros e conhecidos de mercados. Por quê? A Dell fez aquisições de algumas empresas no mercado para construir essa nova organização. E essas aquisições tornaram, então, a Dell, essa startup da Dell em software, com uma receita já de $2 bilhões. Com mais de 1 milhão de clientes e uma comunidade de mais de 2 milhões de usuários no mundo. Tá? Se a gente fosse olhar todos os quadrantes do Gartner em que a Dell Software faz parte, nós estamos em 9 quadrantes. Tá? E além disso, temos diversas certificações dos produtos que a Dell, então, agora possui no portfólio. Tá? Alguns nomes são bem conhecidos desse mercado. A nossa estratégia de software ela se divide em 4 pilares. O pilar de transformação, um pilar de conectividade, um pilar de informação e outro pilar de proteção, que é o pilar no qual o Sonic Wall se encontra. Tá? Dando uma olhadinha sobre Sonic Wall especificamente, ela é uma empresa que está desde 91 no mercado. Desde 2005 ela já é líder no fornecimento de soluções UTM. E de 2010 até 2015 ela é tida como líder no quadrante de UTM no Gartner. Tá? No Brasil são mais de 85 mil appliances vendidos, no mundo mais de 2 milhões de appliances. E em 2012 então ela foi adquirida pela Dell e passou a ter algumas reformulações depois dessa aquisição. Tá? Por que a Dell vê que a Sonic Wall era uma parte importante para dentro do portfólio? Né? Cada vez mais a gente fala sobre a disseminação da internet, que já é algo extremamente conhecido, só que com isso veio a disseminação também de ataques, vírus, spywares, ou seja, com o benefício veio também o malefício. E a gente então, dentro da Dell, entendeu que precisávamos de uma solução para poder atender essa demanda do mercado. E a gente tem como 2015 um dos piores anos, teremos um dos piores anos, já estamos tendo, em relação à contenção de ameaças e ataques. Tá? Estamos num relatório que a gente gera anualmente, e desse relatório eu extraí alguns pontos para falar aqui para vocês. O primeiro deles é em relação a tendências de segurança. E o primeiro que a gente fala é criptografia. Isso, na verdade, sim, a gente tem os dados do relatório, mas vocês na vida real já devem ter observado isso também. Quando a gente acessa o site do Facebook, o site do LinkedIn, do Yahoo, live.com, vários sites, a gente vê que o acesso já está com HTTPS lá na frente. Isso quer dizer que o dado está sendo criptografado entre a sua estação e o servidor que está oferecendo aquela página. Quando a gente analisa isso na perspectiva de um firewall, se você ignorar a análise desse tipo de dado, você está ignorando até 2/3 do tráfego da rede. Dentro desse relatório, a gente constatou que houve um aumento de 109% de janeiro de 2014 a janeiro de 2015 no acesso a sites criptografados. Sendo assim, é importantíssimo que uma solução de proteção tenha a capacidade de analisar os dados que estão passando por uma sessão criptografada. Depois eu comento um pouquinho melhor como a gente faz isso para vocês. Além disso, a gente viu muito ataque de DDoS. Houve em fevereiro de 2014 uma invasão de 5,3 milhões de roteadores e através dessa invasão se gerou ataque a outros locais, como por exemplo sites de governo e etc. E isso é importante para nos chamar a atenção duas coisas. Uma, você pode ser a vítima desse ataque, a vítima que está sofrendo um ataque de negação de serviço que vai derrubar o seu site na internet ou o serviço que você presta. Mas talvez você não seja a vítima, você possa ser um dos recursos.
você poderia ser um desses 5,3 milhões de roteadores que foram utilizados para essa função. Então, por isso que ter visibilidade sobre o que está acontecendo é importante tanto para verificar se você está sendo atacado ou se você, de repente, está disparando um ataque sem querer. Além disso, em 2014, para fim de comparação, nós detectamos 37 milhões de samples de malwares únicos. Em 2013 foram 19 milhões. Ou seja, a gente quase que dobrou a quantidade de malwares detectados. E quando a gente verifica que isso está acontecendo, a gente entende que é necessário ter um nível de proteção maior do que, por exemplo, você tinha em 2013, quem dirá então em 2012, 2011 e etc. Os ataques em mobile eles estão crescendo também. A gente já teve o CryptoLocker no passado, que era um ataque para desktop, em que ele exibia para o usuário uma tela dizendo: olha, seus dados foram criptografados, se você quiser a chave de descriptografia, você tem que pagar $300 via PayPal nessa conta aqui. Agora a gente já está vendo esse mesmo ataque evoluindo para um Android. Então imagina que um usuário, que às vezes pode ser um usuário corporativo, tem os dados, planilhas, um tablet, e no momento que ele vai apresentar na frente do cliente dele, a máquina dele trava pedindo o resgate das informações. É por isso que a gente entende que ter proteção dentro e fora da empresa é essencial. E é para isso que SonicWall funciona dentro de uma rede. Às vezes a gente pega alguns clientes que eles comentam que eles têm uma política bem restrita de acesso e que eles bloqueiam qualquer tipo de acesso a um site indevido. E aí é que entra a palavra-chave. O que é um site indevido? O site do estadão.com.br é um site indevido? O site da Gazeta do Povo é um site indevido? Quais são os sites que realmente são confiáveis e quais sites que não são confiáveis? E agora eu vou abrir aqui 1 minuto da apresentação para abrir o Firefox e poder mostrar um plugin para vocês que vai mapear a quantidade de sites que eu estou acessando, quando eu, na verdade, achei que estava acessando somente um site. Tá? Eu vou pedir que, enquanto que eu abro, se vocês puderem, ali através do chat, clicar no Send To, e aí selecionar o meu nome, Diego Almeida, e aí no Send To, coloquem, eu vou acessar o site aqui do wall.com.br. Eu peço que vocês coloquem quantos sites de terceiros vocês acham que eu vou acessar quando eu faço teoricamente esse único acesso. Então, para responder isso, eu peço que vocês mandem através do chat, selecionando ali no Send To, o nome de Diego Almeida, e enviem um número, seja qual for. Tá? O pessoal já está enviando ali, o Rodrigo já enviou, o Cristiano já enviou também, o Geraldo, o Hugo, o Bruno, o João, o Fabiano. Beleza. Eu vou agora então abrir, e esse plugin aqui vocês podem utilizar até internamente. O Marcelo também já mandou, a Ana Paula, o Arthur. Agora eu vou compartilhar aqui o Firefox, vocês vão poder dar uma olhadinha. Só esperar um segundinho para ele aparecer aqui para vocês. Jorge, se você puder me confirmar via áudio quando você estiver vendo já o Firefox, daí eu já posso mostrar. A maioria do pessoal aqui indicou que é 15, 30, 25, mais de 30, 35, 25, 50, 15, 8, 10, 80, 50. Então tá. Agora vamos dar uma olhadinha aqui quantos sites a gente vai acessar. Então esse é o plugin, chama Lightbeam. Lightbeam ele só tem para o Firefox mesmo. Eu vou abrir agora o site aqui do Wall. Ok? Acessei o site do Wall e automaticamente ele já começou a popular aqui no Lightbeam também. Então eu acessei um site e por enquanto ele já está em 17 sites acessados, 20, 21. Então o pessoal que chutou 10 já passou, o pessoal que chutou 20 também já passou. Estamos nos aproximando agora do 30, 34. Parece que eu estou fazendo um joguinho de bingo aqui com vocês. 36. E terminou de carregar a página inteira aqui, com as propagandas, etc. Tem algumas imagens ainda carregando. Bastante coisa aqui carregando.
Reparem que ele vai carregando de acordo com o que eu vou passando mal. E aí a gente já chegou aqui em torno de 37 sites carregados. E olha que interessante, se eu pegar agora e acessar um site, seja de fora do país, um site como a CNN, por exemplo, cnn.com, ele já começou a popular os sites aqui também, já apareceu aqui em gráfico a CNN, e reparem que o site da CNN tem interligação com o site do UOL. Alguns sites que eles utilizam, seja para, por exemplo, fazer uma análise de quem está acessando, de onde está acessando, fazer propagandas, etc., eles compartilham a plataforma. E por que isso é interessante? Se eu fosse um atacante, ou se vocês fossem um atacante, vocês iriam tentar atacar o site do UOL, que tem um nível de segurança que eu imagino que seja alto, ou vocês tentariam atacar o site da CNN, que também tem um nível de segurança que seja alto, ou talvez vocês tentariam acessar um site como, por exemplo, desse rubyconproject.com, que eu sinceramente desconheço o que ele é, e quem sabe ele tem uma segurança mais frágil. E assim, mesmo que eu tenha liberado o acesso a um simples site como o da CNN, por exemplo, eu posso estar liberando o acesso a um site de propaganda e esse site pode ser contaminado. A cada dia a gente vê mais e mais vulnerabilidades sobre o Flash. O Flash é basicamente quase que o novo Java hoje em dia. Se a gente só colocar no Google aqui as vulnerabilidades de Flash, a gente já encontra a notícia aqui, ó, de 2 dias atrás. E a gente tem boletins da própria SonicWall, e esse é um serviço que a gente presta para os clientes, que é o SonicWall Alert. E no SonicWall Alert a gente divulga informações sobre novas vulnerabilidades e como a gente protege os clientes em relação a isso. E aí aqui, por exemplo, já tem a notícia. Mais 2 Flash Zero Days. Zero Days quer dizer um ataque que pode ser realizado a partir do momento que ela foi divulgada, foram vazados pelo time Hacking. E aí aqui tem a informação sobre a vulnerabilidade que aconteceu. E aqui nós fazemos toda a análise dos dados. Tá? Então, quando a gente olha esse tipo de informação, a gente está basicamente mostrando para você que um site que seja conhecido, seja famoso, em teoria quase que inofensivo, ele pode conter outros conteúdos que são sim ofensivos. E por isso que a gente precisa de uma análise mais profunda de dados, que é o que o SonicWall oferece. Então, a nossa intenção como um sistema moderno de proteção, ser capaz de analisar e controlar tanto a superfície quanto a profundidade, ou seja, não só a URL do site, mas o que exatamente está passando ali dentro, seja dentro ou fora da empresa. Quando a gente compara com uma solução tradicional de proteção, é mais ou menos como se vocês tivessem esse nível aqui de proteção. Vocês estão com um filtro de URL, que é o portão de vocês. Só que vocês automaticamente, sem querer, acabaram liberando uma porta de navegação, a porta 80. Nesse momento, vocês podem estar abrindo espaço para outras aplicações passadas, que não somente um tráfego web. Vocês podem estar permitindo um tráfego de BitTorrent, ou um tráfego de um malware. E é por isso que a gente tem que ir além da identificação do cara crachado. A gente tem que ir realmente a fundo e analisar o que está, o conteúdo do pacote, analisar o comportamento da aplicação. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. O usuário acessa uma página que seria um site bom, mas esse site foi comprometido, como por exemplo um site do UOL. Nesse momento, abre um flash e contém uma ameaça que explora um ponto vulnerável aqui na máquina. O flash está instalado nela e está desatualizado. Nesse momento, a máquina vai fazer uma solicitação de malware a um site que daí sim hospeda malwares. E aí no momento em que ele faz esse download do malware, o malware é recebido na estação e, bom, infectou a máquina. Ok? Quando a gente olha para uma solução de proteção completa, a gente então está falando, primeiro, essa visita a essa página, ela é restrita por um filtro de URL. Mas esse filtro de URL, ele é baseado tanto na URL, se você quiser digitar ela manualmente, quanto em categoria. Nós temos muitos sites na internet. Se você fizer uma que a gente chama de uma lista branca, lista negra, uma whitelist, uma blacklist manualmente, vai ter um trabalho enorme. Com isso, a gente já consegue reduzir o trabalho para você através das categorias. Segundo nível de proteção que a gente oferece no Next Generation Firewall, a prevenção de intrusão. Ou seja, digamos que essa página realmente era uma página conhecida e autorizada na política,
mas no momento em que ela tentar trafegar alguma coisa que vai atacar o flash da minha máquina, eu tenho uma prevenção de intrusão. Eu comparo isso aqui a basicamente quando a gente fala de, por exemplo, você tem um cartão de crédito, e aí você faz uma compra em Belo Horizonte e 5 minutos depois o seu cartão é passado em São Paulo. Automaticamente as operadoras de cartão de crédito visualizam essa informação e bloqueiam a transação, porque você não pode estar em 2 lugares tão distantes ao mesmo tempo. É mais ou menos assim que funciona a prevenção de intrusão. Ela analisa alguns dados dentro das transações que estão acontecendo, dentro dos pacotes que estão passando pelo firewall, e ela então identifica que aquilo pode ser um ataque e vai bloquear, mesmo que o seu cartão esteja certo, mesmo que a sua senha esteja certa. Que a gente está falando daí sobre as aplicações e não cartões. E a gente tem uma outra linha de proteção que é um antivírus direto no gateway. Então, digamos que você tenha o antivírus instalado na máquina, mas ele esteja desatualizado ou o usuário, porventura, removeu ele. No momento que o tráfego passar pelo gateway, ele já passa por uma análise de antivírus. E essa análise vai permitir com que o tráfego seja bloqueado. E lembrando, independente da porta. Alguns outros fabricantes de segurança restringem a proteção a somente a porta 80. Ou, na verdade, você tem que indicar em quais portas você quer. No caso do SonicWall, isso não é necessário. A gente vai analisar o protocolo, independente da porta que ele esteja passando. Tá? Além disso, a gente tem um filtro de botnet, que é muito útil também. É uma base de reputação de IPs que garante que talvez você não esteja fazendo um tráfego malicioso, não esteja fazendo download do malware, mas aquele IP, ele é de um local que é suspeito por ser um controlador de malwares. Então a gente bloqueia a comunicação com esse IP. Isso é uma base de inteligência que a gente tem. Tá? E tudo isso não adiantaria se o tráfego fosse criptografado e a gente não tivesse condições de analisar. Então, dentro do SonicWall, a gente tem condições de fazer a análise desse tráfego criptografado. Como? A gente vai fazer, ao invés de a sua máquina estabelecer uma sessão criptografada com o servidor lá na internet, ele vai estabelecer uma sessão criptografada com o firewall, e o firewall vai estabelecer outra sessão com o servidor lá na internet. Então, neste momento, a gente consegue fazer a análise exata do que está passando ali dentro. Tá? E aí a gente consegue garantir que o dado não tenha nenhum tipo de ameaça. Como a gente tem uma tecnologia patenteada, a gente consegue garantir, dentre todos os fabricantes do mercado, a menor latência para fazer esse tipo de análise. Ou seja, o usuário vai perceber menos do que em qualquer outro fabricante que vocês tenham de segurança. Então, voltando àquele slide do iceberg, num firewall SonicWall, a gente está falando sobre aquela proteção tradicional que vocês já conhecem, que é o firewall stateful. E a gente está falando, além disso, olhar a parte de baixo do iceberg, que é olhar a prevenção de intrusão, visualização e identificação de aplicações, identificação dos usuários, não mais fazer aquele controle baseado em IPs, mas sim no nome do usuário, como ele estiver cadastrado lá no Samba, no OpenLDAP ou no Active Directory. Controle granular de aplicações. Se eu quiser, por exemplo, permitir o acesso ao YouTube, mas não permitir que alguém faça upload de vídeo no YouTube. Essa é uma possibilidade que eu tenho. Análise de conteúdo criptografado, a gente comentou antes, e aquela parte que eu falei sobre ter uma proteção de antivírus e controle de botnet integrada ao firewall. Isso é o que a gente chama de Deep Packet Inspection. É quando a gente faz uma análise profunda de pacotes e aí consegue, de fato, identificar o que está passando ali dentro. De nada adiantaria a gente ter todos esses níveis de proteção se a gente não tivesse assinaturas que, de fato, protegessem o seu ambiente. Tá? É como a vacina da gripe. Existem várias vacinas. A de um laboratório é melhor, a do outro é pior, mas todas são vacinas para gripe. Quando a gente fala sobre assinaturas de segurança que vão dentro daquele serviço de proteção de intrusão, a gente tem que avaliar isso também. A gente é parceiro da Microsoft e a gente integra esse programa chamado Microsoft Active Protection Program. O que a Microsoft faz é nos dar acesso privilegiado às informações sobre vulnerabilidade antes mesmo deles divulgarem ao público em geral. Como eles antes mesmo de divulgarem nos avisam, a gente tem condições de desenvolver assinaturas que vão conter aqueles ataques que vocês poderiam estar vulneráveis se não aplicassem o patch da Microsoft. Como ninguém aqui é maluco e aplica o patch já no dia seguinte, o IPS então acaba comprando um certo tempo. Agora, o que acontece se, por exemplo, eu comprar um IPS, esse aqui por questões de ética a gente tirou o nome, que é o Vendor 7. Se eu comprar um IPS do Vendor 7, nessa planilha aqui a gente identificou o seguinte: em verde
está marcado, ó, aqui está o número da vulnerabilidade, e se tiver verde quer dizer que o fabricante desenvolveu a assinatura em até 48 horas. Se tiver amarelo, foi de 48 a 96. E se tiver em vermelho, quer dizer que ele nem chegou a desenvolver. Então imagine esse fabricante aqui, ó, que das vulnerabilidades que estão listadas aqui, ele em 3 delas desenvolveu dentro de 48 horas, em 4 delas nem sequer desenvolveu dentro de 96 horas, e somente em 2 ele desenvolveu dentro das 48, comparado com o SonicWall, que em todas elas desenvolveu em 48. Esse dado aqui, ele é um dado público, não é um dado da SonicWall, ele é um dado da própria Microsoft, em que vocês podem acessar o site deles e verificar essa mesma informação. Lá eles não fazem no formato de tabela, tão visual como eu mostrei aqui, eles fazem em formato de lista. Tá? Então, vocês podem automaticamente entrar nesse site, eu estou colando ali no chat o link desse site, e vocês depois podem acessar e ver exatamente quais são os fabricantes que aparecem sempre dentro de 48 horas e quais são os fabricantes que aparecem depois das 48 horas. Então, assim, quando você está comprando um cão de guarda, você tem que saber que tem a diferença entre um Shih Tzu e um pastor alemão. Todos os dois são cachorros, mas tem diferença de qual vai proteger melhor do seu patrimônio ou não. E aqui a gente está oferecendo para você o que tem de melhor em relação à proteção de segurança. Isso aqui é atestado pela Microsoft, mas a gente pode olhar também o NSS Labs, que mostra que SonicWall está lá em cima no nível de proteção, quando a gente fala em eficácia de proteção. Então, só para a gente ler o gráfico aqui, de baixo para cima é maior o nível de proteção. Então, quem estiver mais em cima, mais protege. A gente vê alguns fabricantes que estão lá embaixo. E aí a gente vê alguns fabricantes que estão quase chegando no topo, e aí aqui a gente diferencia mais no detalhe. Aqui a gente está falando de uma escala basicamente de 90% a 100%. Então aqui a gente está no nível de proteção de mais ou menos isso, ok? Além disso, a gente tem aqui alguns prêmios de certificação da SonicWall. Nós somos líderes no quadrante do Gartner. Nós temos também a presença no quadrante de Enterprise Network Firewall como player de nicho, isso porque nós temos muita força no mercado de telecom, e neste mercado de telecom a gente tem appliances de grande porte, assim como a gente tem appliances também de pequeno porte, ok? Então qual que é o nosso objetivo? Reduzir os riscos e permitir novas iniciativas de negócio para qualquer dispositivo em qualquer local. Quando a gente fala sobre firewall e proteção de redes, na verdade a gente está falando sobre duas coisas. Sobre disponibilidade do seu ambiente, ou seja, os recursos estarem disponíveis quando você precisa, e garantir que vocês não apareçam no jornal por um motivo negativo. Basicamente é isso. E é isso que a gente tem a intenção de oferecer, e é isso que a gente consegue com o serviço de segurança do SonicWall. Vamos então só diferenciar um pouquinho das soluções que vocês conhecem do mercado. Primeira coisa, hardware resiliente é um ponto-chave no SonicWall. Vocês pensem, por exemplo, no seguinte, no firewall que vocês têm, talvez baseado em um servidor, em uma máquina que é x86, uma máquina Intel, ok? Essa máquina Intel, ela tem placa de vídeo, placa de som, placa de controladora de discos e discos em si. Joga a primeira pedra quem nunca parou, nunca teve um problema de ter uma máquina que travou porque simplesmente o disco dela ficou indisponível. Quando a gente fala sobre o SonicWall, a gente basicamente elimina essa condição do disco. A gente não tem o disco dentro do SonicWall. Com isso, a gente aumenta o nível de disponibilidade que você vai ter dentro da rede, ok? O segundo ponto, nós somos escaláveis, que é o ponto que eu comentei antes da gente ter appliances tanto de grande porte como de pequeno porte, ok? Eu vou mostrar em detalhes para vocês essa linha de produtos e o que é pequeno porte e o que é grande porte em seguida, ok? Além disso, nós temos condições de colocar dentro do SonicWall diversos links e ele automaticamente fazer o balanceamento de carga entre eles. Esse balanceamento pode ser dinâmico ou pode ser estático. O balanceamento dinâmico é quando a gente determina que a parte do link ou parte do tráfego vai ir por um link e outra parte pelo outro. E o próprio firewall se vira para fazer isso. O estático é quando eu digo, por exemplo, que a porta 80
vai via ADSL e a porta da minha aplicação RDP vai por um link dedicado. Eu tenho condições de fazer isso diretamente dentro do SonicWall. Tá? Console única, que facilita o gerenciamento. Todos os appliances SonicWall compartilham o mesmo sistema operacional. Então, se você souber mexer no appliance, você sabe mexer no outro modelo também. E além disso, nós temos uma console chamada GMS que pode gerenciar todos os appliances simultaneamente. A gente tem clientes aí com mais de 200, 300 appliances que gerenciam através de uma única console. Okay? Proteção flexível. A gente tem condições de agregar múltiplos serviços de segurança dentro de uma única caixa. Tá? Só através do licenciamento. Então, todos aqueles serviços de segurança não exigem um hardware adicional. O fato de ser Dell, o fato de ser já uma marca conhecida, também nos ajuda muito, porque pensem o seguinte, quando você está negociando alguma coisa, já na parte comercial, e você é um cliente de outros produtos da Dell, você já tem um relacionamento que é muito maior do que você teria só com um vendedor que vai vender para você um firewall e voltar para você 2, 3 anos depois para fazer um upgrade daquela. Você tem condições de ter um relacionamento mais amplo. Esse relacionamento ajuda tanto na parte de comercial quanto depois no pós-venda, que já é conhecido. Né? Por fim, o RFDPI. O RFDPI é uma patente que nós temos, e essa patente permite uma análise de todo o conteúdo que passar pelo firewall, só no tamanho de arquivo. Isso é assim, uma coisa tão básica, só que a gente realmente tem que falar. Alguns fabricantes no mercado limitam a inspeção para somente arquivos de 10 MB, não mais do que isso. E quando o arquivo está limitado a somente 10 MB, automaticamente, se for só arquivo 11 MB, 12 MB, 13 MB, ele não é analisado. E isso é uma falha de segurança enorme. Praticamente, algumas soluções do mercado trabalham assim, só que algumas trabalham. Então é sempre muito importante questionar os concorrentes e outras soluções que porventura vocês venham analisar, que qual é a sua limitação no tamanho do arquivo a ser analisado? E segundo, qual é que é a sua performance, já que você não tem essa patente do RFDPI, qual é que é a sua performance quando você tem todos os serviços de segurança habilitados? O que a gente vê algumas vezes é que alguns fabricantes apresentam um número de performance que não é com um serviço de segurança habilitado. É somente com o serviço de firewall tradicional, que é o que vocês já possuem hoje. Então você compara essa informação e depois na prática você vai habilitar a proteção de segurança, a sua caixa cai, a sua caixa fica indisponível. Por quê? Foi feito um dimensionamento baseado numa informação que ela não era o que na prática você ia utilizar. É que nem quando você compra um carro com motor 1.0 com ar-condicionado. Ele em teoria tem lá 80 cavalos. Você liga o ar-condicionado e pega e vai para uma subida, vai tentar ir para a serra, pegar um morro, você tem que desligar o ar-condicionado. Isso é sinal de que o dimensionamento foi feito errado, certo? E é mais ou menos isso que acontece com o firewall, que tem, por exemplo, alguns fabricantes que acabam dimensionando baseado numa informação que é quanto é a performance da caixa, sem nenhuma proteção ativada. E aí, com isso, você pode acabar, então, comprando gato por dentro. Ok? Então, essa aqui é a nossa linha de appliances. Tá? Então, a gente vê que a linha TZ vai atender ambientes que são pequenos escritórios ou ambientes remotos. Qual é o tamanho de um pequeno escritório que a gente está falando aqui? Um ambiente com 200, 300 usuários. Esse vai ser atendido por essa linha TZ, até uns 400 usuários. Depois disso, a gente vai para a linha NSA, que aí são já para ambientes maiores, ou um ponto central, que vai concentrar, por exemplo, múltiplas filiais e fazer múltiplas VPNs, etc. Aí a gente tem o NSA. E por fim a gente tem ali o Supermassive, que aí são para ambientes de data center, em que a gente vai ter aí por volta de 10 mil usuários, 15 mil usuários, e aí é onde a gente entrega a maior performance. Tá? O que é importante? Todos os serviços de segurança que eu comentei para vocês antes, eles estão disponíveis do menor appliance até o maior appliance, ok? E isso é muito importante dentro da nossa linha. Alguns outros fabricantes vocês não têm isso também. Vamos dar uma olhadinha então na console do SonicWall. A gente passou aqui os 25 minutos mais ou menos que eu tinha estimado para a gente ver os slides. Agora a gente dá uma olhadinha de fato na console dele para vocês poderem visualizar como que seria o dia a dia de vocês se vocês tivessem uma ferramenta como essa nas mãos. Tá?
Eu vou agora carregar aqui o Chrome para poder mostrar para vocês a interface de gerenciamento. Vou pedir que o Jorge me confirme quando estiver vendo a tela do Chrome. Vou confirmar pelo chat que eu estou de olho. Sim, Jorge. Quem consegue confirmar se já está vindo a tela do Chrome aí, se já apareceu para vocês? Tá visível já, Diego. Achei que você tinha mudado. Ah, tá bom. Beleza. O Hugo também já falou aqui, o Geraldo também. Beleza. Então tá bom. Então aqui a gente tem a tela do Live Demo, em que vocês podem selecionar aqui Next Generation Firewall e depois clicar aqui em qualquer um dos appliances que vocês queiram olhar a console, tá? A URL é essa livedemo.sonicwall.com, em que vocês a qualquer momento podem fazer esse acesso, tá? Eu já carreguei aqui um NSA 6600. Esse NSA 6600 ele tem algum tráfego de laboratório que está passando por dentro dele. E aqui está uma das funções que é mais bacana quando a gente pensa em visualização de tráfego, que é você poder entrar aqui e olhar, por exemplo, num gráfico de pixel que está passando na sua rede nos últimos 60 segundos. E eu identifico, por exemplo, que está passando o BitTorrent na minha rede nos últimos 60 segundos. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma função bem bacana. Aqui estamos no NSA 6600 e aqui eu estou num outro appliance já. Vocês podem ver, a interface, como eu disse antes, ela é idêntica, na verdade. Aqui eu tenho aqui um NSA 4600, é outro modelo. Eu tenho os mesmos menus, as mesmas opções. Ok? Então aqui eu tenho o monitoramento das aplicações que eu tinha mostrado para vocês ali no mapa de pizza. Eu clico aqui em App Flow Monitor e ele vai abrir essa mesma opção também. Tá? Como isso aqui está no nosso laboratório lá nos Estados Unidos, eu tenho alguma lentidão na conexão. Tá? Então eu só peço um pouquinho de paciência para vocês. Os dados às vezes vão demorar um pouquinho mais para carregar do que se eu tivesse com um firewall dentro da minha rede ou algo do tipo. Tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho a mesma informação, só nesse aqui não está passando algum tipo de tráfego. Tá? Então vou voltar aqui, mostrar para vocês uma outra função interessante. Se eu venho aqui e identifico que nos últimos 60 segundos eu estou tendo um tráfego de BitTorrent, eu posso dar uma olhadinha, e lembra que a gente falou sobre controle granular de aplicação, em que eu não mais dependo só da porta e protocolo que está passando? Eu posso vir aqui e ver, olha, tem um tráfego de peer-to-peer, BitTorrent, UDP, e nele já passou 35K nos últimos 60 segundos. Se eu quero simplesmente, de uma forma fácil e rápida, eliminar esse tipo de tráfego da minha rede, independente de quem esteja fazendo, eu posso vir aqui, clicar em Create Rule, e nesse momento ele já me apresenta a tela para poder fazer o bloqueio ou o controle de banda desse tráfego. Simples assim. Isso é uma das assinaturas que a gente tem dentro do Chrome. Tá? Vou clicar agora em cancelar para não criar a regra, deixar o tráfego acontecendo. E além disso, a gente tem condições de ver em tempo real quais são os usuários que estão mais acessando a internet. E aqui eu estou vendo que o usuário R Ford é um dos que está mais trafegando aqui nos últimos 60 segundos. Eu posso pegar aqui nos últimos 10 minutos também. A intenção na caixa, a gente tem uma informação em tempo real. Informações históricas, mês passado, há 2 meses atrás, a gente tem a nossa plataforma de relatórios, que é o Analyzer, e ela pode armazenar isso pelo tempo que vocês determinaram. Como eu disse antes, o SonicWall não tem disco, é um componente a menos de falha. Então a gente vai armazenar temporariamente algumas informações para dar subsídio de vocês tomarem decisões imediatas. Se quiser uma análise histórica, não tem problema. Daí isso vai estar disponível dentro do Analyzer que você instalar sob o Windows 2008 ou 2012. Ok? Quero ver também quais são as URLs que foram acessadas nos últimos 10 minutos. Eu posso ver por aqui. Posso selecionar por domínio, por exemplo. Tá? Nesse momento, eu estou olhando aqui por domínio e estou vendo que esse ping.chartbit.net consumiu 3 MB. E aí eu posso
tomar ações em cima disso. Além disso, posso ver quem são os IPs da minha rede que estão mais gerando acesso nos últimos 10 minutos, quem está mais respondendo o tráfego para a minha rede aqui nos últimos 10 minutos, eu tenho aqui os vários IPs. Posso verificar se houve alguma ameaça nos últimos minutos, e aqui eu tenho só uma que é de baixa prioridade, que é um Destination Unreachable. Se eu tiver VoIP, eu posso dar uma olhada na qualidade das minhas ligações, então eu posso olhar aqui o jitter médio e o máximo de jitter que teve. Além disso, posso olhar informações sobre as VPNs que estão conectadas, os dispositivos que eu estou encontrando dentro da minha rede, e aqui a aba de conteúdo, ou seja, quais tipos de arquivos e e-mails que estão se comunicando dentro da minha rede. Tudo isso é uma questão de visualização. Então, vocês imaginem quando vocês têm uma lentidão na rede, que hoje vocês só sabem que o link está saturado, vocês poderem ter uma visualização como essa aqui. Tá? Isso é uma função muito interessante que vocês também têm em versão gráfica aqui, similar ao que vocês têm hoje no MRTG, talvez. Vocês podem vir aqui e ele fica populando e dizendo, olha, o link está a 40 MB de utilização. Qual que é a diferença? Eu posso selecionar aqui os aplicativos que forem mais frequentes e adicionar a legenda. E eu vou ver que aí o HTTP Management está consumindo aqui 73K, DNS 8K, e assim vai indo. E BitTorrent aqui está consumindo 0.8, e assim ele vai me atualizando sobre como está o status da minha rede. Então eu posso ter uma visão realmente em detalhe do que está acontecendo. Tá? Vou mostrar um outro exemplo agora para vocês, que é o seguinte. Digamos que eu queira fazer o bloqueio de uma aplicação, que eu queira, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar um outro appliance aqui, deixa eu ver qual que é esse aqui, vou demonstrar para vocês. E eu quero fazer um bloqueio de alguma atividade dentro do YouTube, por exemplo. Tá? Deixa eu abrir aqui, terminar aqui, que eu tenho as categorias de aplicação, posso selecionar qualquer uma delas, e aqui eu tenho as aplicações em si. Ok? No momento em que eu tenho qualquer aplicação dessa, eu posso, por exemplo, pegar o UltraSurf e fazer algum tipo de bloqueio para dentro do UltraSurf. Ok? Eu posso ter um detalhamento sobre as assinaturas que estão dentro dessas minhas regras, e aí eu posso, por exemplo, tomar alguma iniciativa, como fazer um bloqueio dessa aplicação aqui. Eu posso dizer, olha, para esses usuários do meu AD, os domain admins, eles estão bloqueados, ou eles estão liberados. Digamos que eles estejam bloqueados aqui, usuários inclusos, mas que eu vou excluir o usuário MAdams dessa proteção. Se eu quiser fazer por IP, posso fazer também. E ainda, eu posso programar um horário para que isso aconteça. Então, eu posso colocar essa restrição de usar a tal aplicação, só pode usar do meio-dia a 1, por exemplo. Tá? Isso aqui é para eu fazer um bloqueio de uma aplicação, e eu tenho todas essas categorias de aplicação aqui disponíveis. E dentro delas eu tenho o detalhamento do que cada uma vai oferecer de proteção. Tá? Aqui, por exemplo, acho que nesse aqui eu posso mostrar para vocês até criar uma regra. Lá no Live Demo a gente não tem acesso para fazer configuração, tá? Ele está no menu só de visualização. Podem observar isso, que nesse outro que eu estou aqui, eu estou no modo de configuração. Lá no Live Demo vocês vão estar no modo de não config, que é o que a gente chama de só visualização. Tá? Indo adiante aqui, eu tenho dentro de Match Object, eu posso criar várias associações de tráfego. Tá? Quais associações são essas? Vou mostrar aqui para vocês em detalhe. Posso, por exemplo, pegar uma informação que esteja trafegando no corpo de um e-mail. E eu digito aqui, se tiver a palavra segredo, eu crio uma regra e digo assim, detecta palavra segredo. Toda vez que passar um e-mail que tem o conteúdo com a palavra segredo, eu vou poder tomar uma determinada ação. Que ação é essa que eu vou poder tomar? Isso eu vou configurar na política, que eu vou mostrar em seguida para vocês. Aqui eu estou falando sobre as combinações. Então, a gente tem toda essa série de combinações aqui. Que vocês podem colocar, como exemplo, extensão de arquivo, nome do arquivo, qual o browser que o usuário está utilizando, qual a aplicação que ele está utilizando, baseado naquela lista que a gente citou antes. Ou ainda, digamos que eu queira pegar uma categoria de site. E eu posso pegar e criar aqui, dizendo assim, olha, eu só quero liberar a categoria de online banking. E eu crio
uma política de online banking. Então, todos os sites que forem classificados como online banking, eles entram dentro dessa política. Criado essa regra, eu venho depois aqui em App Rules, e aí é que eu faço a associação daquela regra a uma política de fato. Então, ali eu criei o que é o meu objeto de combinação, e aqui é a minha política de bloqueio. Política de bloqueio. Seleciono que é uma política de bloqueio de Content Field, declaro quais são os IPs que vão estar debaixo dessa política. Eu posso normalmente dizer que simplesmente sejam todas as minhas subnets de rede local. Seleciono aqui qual é o meu match object, que seria aquela minha política do site de online banking, e seleciono a ação. A ação pode ser, por exemplo, CFS Block Page, que é uma página de bloqueio personalizada que eu vou dizer para o usuário: você não pode acessar esse site. Como eu listei aqui que todos os usuários da minha rede local, todos os meus IPs da rede local, estão submetidos a essa política, aqui eu posso ser um pouquinho mais granular e dizer, olha, eu só quero que os usuários do grupo Domain Guests, somente os usuários do Domain Guest vão estar nessa política de bloqueio. E ainda, essa política de bloqueio vai estar acontecendo somente de segunda a sexta, das 8 às 17. E se eu quiser, eu ainda posso, dentro daquela lista de bloqueios que eu coloquei online banking, digamos que o cara só possa também acessar o wall.com.br. Eu posso vir aqui e ter uma lista personalizada, uma whitelist. E aí, manualmente, eu coloco também os sites que eu quero. Tá? Essa é uma função bem interessante do nosso filtro de conteúdo. Aquela nossa página de bloqueio, que era o nosso CFS Block Page lá, eu posso configurar, na verdade, e colocar qualquer mensagem nela. Tá? Posso colocar aqui, ó, HTTP Block Page, colocar aqui, ó, página de bloqueio. E eu coloco a informação aqui, ó, converse com o RH ou seu gerente. Acesso bloqueado. E automaticamente, quando o usuário acessar algo que é indevido, ele vai fazer este bloqueio aqui. Tá bom? Essa é uma função bem interessante que a gente tem dentro do SonicWall, que é o filtro de conteúdo web. Tá? Então eu mostrei aqui para vocês já como a gente faz o bloqueio de uma aplicação através do App Control Advanced, em que a gente tem um detalhamento de várias aplicações que a gente tem disponível. São 3.500 assinaturas que a gente tem disponível dentro do SonicWall, tá? Para fazer bloqueio de aplicação. E aqui a gente tem um detalhamento sobre os serviços de segurança, que é o Gateway Antivírus, que eu comentei na apresentação. E esse Gateway Antivírus ele vai inspecionar esses protocolos independente da porta que ele esteja trafegando. E a gente tem aqui um número pequenininho de assinaturas disponíveis aqui. Não sei nem falar o número, esse tamanho de número. E aqui estão todos os vírus que a gente tem capacidade de detectar. Então todo o tráfego que passar dentro da rede a gente vai estar inspecionando. Tanto a entrada dele quanto a saída. Isso quer dizer que se você tiver uma máquina infectada tentando infectar outras, a gente vai pegar esse tráfego também. Aqui está a nossa parte de proteção de intrusão, que é aquela que eu comentei da vacina da gripe. E aí aqui a gente pode habilitar, por exemplo, os High Priority Attacks. E a gente vai prevenir com que esses ataques não ocorram, ou seja, que eles sejam bloqueados. Tá bom? Mesma coisa para o anti-spyware. Aqui são as funções de anti-spyware, então eu posso configurar que eu quero o protocolo HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3 inspecionados, e eu vou querer só bloquear o que for spywares perigosos. E aí eu aplico essa política aqui, aceito e pronto, está feito o bloqueio. Além disso, filtro de botnet, então independente do tráfego, basta que seja um IP considerado malicioso, eu mando aqui, ó, bloquear todas as conexões de botnet command e control service. E feito. E aí coloco aqui a mensagem de bloqueio que deve ser alertado ao usuário. Olha, você está acessando alguma coisa que é indevida. Se eu, por exemplo, não quiser ter relacionamento com algum outro país como um todo, eu posso fazer essa função através aqui do GeoIP Filter. Então, digamos que eu não queira me comunicar com ninguém que está na Antártica. Eu venho aqui, seleciono a Antártica e mando bloquear essa comunicação. Pronto. E ele faz um bloqueio baseado em da onde o IP veio. Tá? Direto dentro da caixa a gente tem condições de visualizar os logs. Então eu tenho como ver o que está acontecendo nos últimos minutos. E aqui eu posso ver, olha, foi detectado, por exemplo, a aplicação Jabber, um Instant Messenger, foi detectado o BitTorrent. E aqui eu já tenho informação, olha só.
qual é que é a máquina do usuário, o nome do usuário que gerou o tráfego, tudo isso. E essa mesma informação pode ser usada para tirar um relatório histórico depois. Eu posso enviar esses logs para dentro de outros servidores, outros syslog servers, para fazer aquela análise histórica. Bom? Além disso, a gente tem a parte de VPN dentro do SonicWall. Então, eu quero configurar uma VPN entre a minha matriz e a minha filial. Eu tenho condições de vir aqui e configurar uma VPN site-to-site para poder fazer essa comunicação segura entre os meus dois ambientes. Okay? Além de VPN site-to-site, a gente tem a VPN SSL. E essa VPN SSL, ela permite que você tenha um cliente que seja Android, iOS, ou seja, um iPhone, um iPad, ou uma máquina Windows, Linux, macOS, qualquer um deles, e aí você vai fazer uma conexão segura até a matriz. Bom, esse tipo de acesso aqui você vai fazer. E vocês lembram antes que eu tinha comentado sobre a gente ter também a condição de fazer um balanceamento de carga estático dinâmico? Então, digamos que você tenha dois links de internet, e você tem aqui o failover, a opção de failover. Tá? Aqui no failover, a gente vai configurar o seguinte. Eu seleciono quais são as interfaces que fazem parte dessa minha política. Então eu colocaria a interface X1, X2, X3 ou X4. É como se fosse o equivalente à rede local 1, rede local 2, ou a ETH0, ETH1, etc. E aí aqui eu tenho o Basic Failover, que é quando uma falhar, a outra assume, ou envia um pacote por um e um pacote por outra, ou quando encher um link, aí eu envio o tráfego através do outro. Ou eu tenho a opção que é a mais interessante, que é o ratio, que é quando eu tenho a possibilidade de definir que 50% do tráfego vai para um link e 50% vai pelo outro, garantindo que tudo que vier da mesma origem e for para o mesmo destino saia pelo mesmo link. Isso aqui evita problemas para, por exemplo, acessar um site do banco, porque se eu chegar lá, hora por um link e hora por outro na mesma transação, o banco vai bloquear esse tráfego. Então aqui eu garanto essa simetria da conexão. Ok? Esse é o balanceamento que eu comentei, que era o dinâmico. Tá? E aqui você tem a visualização disso. A gente tem um outro balanceamento, que é o balanceamento estático, em que eu, de fato, vou selecionar uma entre várias opções que eu tenho aqui, e eu vou selecionar qual gateway que vai passar esse meu tráfego. Então, digamos que eu tenha a minha rede local, então, LAN subnet é um objeto, e dentro desse objeto eu tenho os IPs da minha rede local, e eu tenho um destino. E esse destino pode ser uma rede remota. Eu vou colocar aqui como se fosse, sei lá, Guest Authenticated Service, digamos que seja uma rede remota. E tudo que for no tráfego de Citrix, eu quero passar pelo gateway que está na minha interface X11. Pronto. Desse modo, eu automaticamente selecionei que todo o tráfego por Citrix e que for com destino a essa rede, vai passar por esse IP, vai passar por esse gateway, por esse link de internet. Eu poderia, por exemplo, só ter dito aqui, olha, qualquer IP. Então, tudo que vem da minha rede local, em destino a qualquer lugar, e seja o serviço Citrix, passe por esse gateway. Ou ainda, eu poderia selecionar qualquer um desses outros serviços aqui, como, por exemplo, o meu tráfego de navegação. Então, por exemplo, tem um ADSL para navegação e outro serviço de internet para fazer minha conexão remota, de RDP, Citrix, etc., eu posso segmentar o tráfego. E o que é interessante? Eu posso habilitar um monitoramento desse link. Eu posso selecionar uma série de objetos em que eu posso mandar um ping ou fazer uma conexão TCP. No momento em que a cada 5 segundos eu faço um teste, e se eu detectar que 3 vezes ele perdeu, ou seja, depois de 15 segundos ele não me respondeu, eu posso desabilitar essa rota. E aí o tráfego vai cair na minha rota padrão. Tá? E aí a rota padrão é que vai me direcionar. Então, digamos que meu ADSL caiu, e aí meu tráfego de HTTP eu não quero que fique indisponível, eu faço testes em vários sites, no site do UOL, no site do Estadão, no site da CNN. Se nenhum desses sites responder, quer dizer que meu link está fora. Quando o meu link está fora, eu aí então faço o chaveamento para o meu link alternativo. E esse é um ponto importante. Alguns dos nossos concorrentes só fazem esse probe em um único objeto. Então, às vezes, você vai testar um objeto lá na internet para ver se está funcionando, e aí, na verdade, quem caiu foi lá na outra ponta. E aí você acaba chaveando o seu link aqui. No SonicWall, a gente permite múltiplos testes para serem feitos antes de chavear. Ok? E uma última função que eu queria mostrar para vocês aqui é o Virtual Assist.
Sabe aquele acesso login que você faz na estação dos seus usuários para daí poder controlar a máquina dele? Você pode fazer isso dentro do SonicWall. O SonicWall vai permitir com que o usuário acesse ele, digite seu usuário e senha e faça uma solicitação de suporte. E o seu time de suporte vai ter um aplicativo que vai receber e poder controlar remotamente a máquina daquele usuário. Esse é um serviço agregado dentro do SonicWall chamado Virtual Assist. Com ele você garante que você está dando um suporte remoto seguro para os seus clientes. Por que a gente vê a necessidade disso dentro do SonicWall? Que algumas vezes a gente vê empresas que têm lá um VNC instalado com uma senha padrão para acessar a máquina dos usuários. E de nada adianta você ter o melhor firewall do mundo, você ter a melhor segurança do mundo, se você colocou lá um VNC com uma senha padrão que qualquer um acaba descobrindo a senha e pode fazer acesso a uma máquina remotamente. Tá? Então, isso aqui que a gente mostrou e tudo isso está dentro da console do firewall. A gente tem outra console que está disponível aqui no Live Demo, que é o Management and Reporting, que aí é justamente o GMS ou Analyzer, que eles vão permitir então aquela análise histórica de dados. E aí vai poder ver exatamente o gráfico de tudo aquilo que a gente acabou de conversar e viu em tempo real. Também está disponível para vocês acessarem a qualquer momento. Deixa eu clicar aqui em Firewall. E a gente vai poder visualizar, e assim como vocês podem fazer teste em vários outros dispositivos que estejam aqui no Live Demo, tá? O Denis me alertou aqui que já são 11h13, realmente a gente já está encerrando o nosso tempo da nossa demo. Eu vou mostrar só rapidamente aqui o Analyzer para vocês, para que vocês possam ter uma ideia de como ele funciona, ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, o meu firewall, esse NSA 6600, eu posso ter múltiplos firewalls reportando os logs para dentro dele. E aqui eu posso tirar então um relatório histórico do que aconteceu e posso inclusive agendar para que esse relatório seja entregue por e-mail para o gestor da área. Então eu vejo aqui, ó, da meia-noite a 1h, o tráfego que aconteceu dentro da minha rede. Eu posso até estimar quanto custa um megabyte para poder gerar uma medida de custo de quanto foi aqueles acessos. Se eu clicar aqui na 0 horas, ele vai expandir essa informação para mim. O que ele vai conter dentro dessa informação? Então, da meia-noite a meia-noite e 59, o meu gráfico de utilização, quais foram os IPs que mais trafegaram dentro da minha rede. Se eu tivesse com a autenticação habilitada, ele mostraria também o nome do usuário. Eu posso ver que essa máquina tem um 7230-470, trafegou 140 MB nesse horário. Tá? Tenho a possibilidade até de mexer aqui nesse gráfico e transformar ele em pixel. Ou colocar aqui pixel com legenda. Tudo isso eu posso entregar e gerar um PDF aqui em cima, para entregar nas mãos de algum gestor. Quais foram os serviços mais utilizados, quem mais respondeu aos tráfegos e quais foram os países que mais responderam ao tráfego. Isso aqui pensando num tráfego de IPs e portas. Eu posso ir mais no detalhe, e que eu vou mostrar em vários appliances para vocês. Eu posso ver aqui, por exemplo, em aplicações. Uso de dados baseado em aplicações. Quais foram as aplicações da meia-noite a meia-noite e 59 que meu firewall detectou? E aí aqui eu tenho essa medida aqui. Tá? Então eu vou pegar aqui exatamente a meia-noite, por exemplo. E esse aqui eu estou com a autenticação habilitada e eu consigo ver que quem mais gerou tráfego da meia-noite, no minuto da meia-noite, foi esse usuário chamado Twice. Esse usuário utilizou o serviço HTTPS. E aqui eu tenho esse detalhamento também. Vamos ver aqui quais foram as aplicações detectadas nesse minuto. Nesse minuto eu estou vendo uma troca de chaves criptografada, DNS, SSL, imagem e etc. Vamos expandir um pouquinho e ver todo o tráfego que houve ontem nesse firewall. Eu só venho aqui, altero na barra em cima e coloco aqui, ó, quais foram os tráfegos mais detectados. Eu estou vendo aqui tráfego para o Google, tráfego de imagem, tráfego do Facebook e etc. Me interessou esse tráfego do Facebook? Ok. Eu clico aqui em cima de Facebook e vamos obter o detalhamento de quem que gerou esse tráfego e quando que gerou esse tráfego. E eu consigo ver aqui as assinaturas que ele disparou, as categorias de sites e quais foram os IPs da minha rede que geraram esse tráfego. Esse tráfego aqui foi gerado por esses IPs aqui. Se esse tráfego tivesse autenticado, eu poderia ver também o nome do usuário que gerou isso. Tá bom? Um dos relatórios que é muito interessante às vezes tirar, a gente sabe que tem alguns usuários na rede que são usuários mais perigosos, digamos, e a gente pode tirar esse aqui, ó, um relatório baseado nesse usuário. O que exatamente
ele andou fazendo. E aí a gente tem aqui, olha, esse usuário, na meia-noite de um dia até as 23h59 do outro, ele gerou esse tipo de tráfego aqui. Essas aplicações, ele utiliza bastante Java, ele trafegou 10 GB de dados, se comunicou com esses IPs. Ou eu posso pegar um detalhamento ainda mais profundo. Vou copiar esse nome de usuário aqui e vou clicar aqui em User Active. E agora eu vou fazer um filtro das ações desse usuário especificamente. Então tem que colocar aqui o nome do usuário. Ok. E mando filtrar. Imagina vocês entregarem isso aqui para o gestor da área e dizer, olha, esse funcionário da meia-noite às 23h59 transferiu 10 GB de dados. E esses 10 GB de dados ele transferiu com esses IPs aqui, nesse serviço aqui, que dá para ver que ele fez um tráfego em acesso HTTPS. As aplicações que ele utilizou foram essas. Os sites que ele acessou foram todos por IP, então a gente não tem o nome do site, mas ele acessou tudo por IP. E está aqui o resto do detalhamento das aplicações que ele utilizou. Então consigo ver exatamente o que cada pessoa fez na rede e entregar isso num relatório gerencial. Se eu quisesse olhar a atividade baseado em somente acessos web e baseado em categorias, eu tenho condições de tirar esse relatório aqui. Ó. Eu posso ver, bom, andaram acessando o site de multimídia, vamos olhar que tipo de site multimídia que foi acessado dentro dessa categoria. E aí eu vejo, por exemplo, aqui o site da Akamai foi um site acessado para categoria de multimídia. Quem acessou? O usuário WireSpeed 11 é o nome dele. Aqui a informação. Se eu quiser, eu venho aqui e mando exportar esse tráfego todo para dentro de um PDF. Tá? Aqui eu tenho condições de ver também todos os vírus que foram detectados, toda a informação sobre aquela proteção de segurança que a gente fez. De nada adianta vocês protegerem e não conseguirem tirar um relatório para provar a eficiência dessa proteção. Aqui, como é um ambiente de laboratório, eu não tenho vírus detectado. Talvez tenha alguma intrusão de baixa prioridade. Aqui, por exemplo, eu tenho várias intrusões que foram detectadas. Uma de alta prioridade, aqui, ó. OpenSSL Heartbeat Information Disclosure. No momento em que eu clico dentro disso aqui, eu posso ver qual máquina que foi atacada. Eu vejo aqui, olha, a máquina que era target, o alvo desse ataque era 192.850.231. E quem iniciou esse tráfego foi essa máquina que é fora da minha rede. E aqui estão as portas que foi detectado esse tráfego. Então eu tenho aqui informação de que é interessante, ó, de repente eu tenho que dar uma olhada nessa máquina aqui para ver se eu devo aplicar algum patch nela. Porque ela é de alta prioridade. E aí, dependendo, se a minha política estiver configurada para bloquear a alta prioridade, ok. Se não tiver, é interessante eu dar uma olhadinha no que está acontecendo nessa máquina. Ok? Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal. O Analyzer, aí agora eu vou partir agora aqui com vocês, eu vou fechar a minha interface aqui e vou partir para a nossa parte de perguntas, ok? Se vocês puderem enviar perguntas, podem enviar direto ao Jorge ou direto a mim. Jorge, eu vou pedir que você abra o seu microfone para poder responder as perguntas. Pelo que eu vi, tem uma pergunta só do Marcelo, que é se o Analyzer é pago à parte e se ele é possível na antiga linha como o TZ215. Sim, Marcelo, o Analyzer ele é um software que ele é pago à parte, mas ele é extremamente barato, assim, é questão de 150 a 200 dólares. Pode ser sim utilizado num TZ215, não tem problema nenhum. Você pode instalar ele e aí você vai poder tirar todos esses relatórios que eu mostrei a partir do seu TZ215. Você aponta que os logs devem ser enviados para o Analyzer e feito. Você já começa a armazenar e gerar relatórios. Tá bom? 205, todos os appliances, Marcelo, todos eles da geração 5 e 6 vão reportar ao Analyzer. Mais alguma pergunta, pessoal? Jorge, abro o microfone para você também. A Jéssica tinha questionado aqui que tipo de bloqueio é possível fazer no YouTube usando o Firewall SonicWall. Eu vou abrir aqui um Firewall para poder mostrar esses bloqueios. Deixa eu selecionar aqui multimídia. Dentro desse Firewall, vou selecionar YouTube, ok? No momento que eu selecionei YouTube, eu posso ver então quais são as assinaturas, ou seja,
qual tipo de bloqueio eu consigo fazer dentro de um firewall para o YouTube. Eu consigo restringir as consultas DNS, eu consigo restringir que o usuário faça um comentário em um vídeo, eu consigo restringir que ele faça o play de um vídeo, eu consigo restringir que ele faça o upload de um vídeo. São essas as assinaturas que a gente tem, Jéssica, para dentro do YouTube. Tá bom? Cada uma dessas aplicações vai ter as suas assinaturas. Tá? Então foi interessante você ter feito essa pergunta. Aqui, por exemplo, eu tenho as assinaturas do Facebook. E no Facebook eu tenho condições de identificar quando o usuário faz uma query DNS, quando ele só está fazendo um browsing lá dentro, quando ele está participando de algum grupo, se ele está fazendo algum comentário, se ele está fazendo upload de algum vídeo, se ele está fazendo um post, se ele está anexando um arquivo, se ele está cutucando alguém, e assim vai. E se ele está, por exemplo, vendo um vídeo dentro do Facebook. Ok? São essas as atividades que a gente consegue. Dentro de cada uma dessas categorias eu tenho as aplicações, e dentro de cada uma dessas milhares de aplicações eu tenho algumas proteções que eu consigo fazer. E o que é interessante, mostrar até para vocês que é um recurso bem bacana. Uma das coisas que eu posso fazer para dentro desse tráfego é não só bloquear ele, mas eu posso configurar um controle de banda. Então, quando eu detectar um upload de um vídeo no Facebook, eu posso dizer que é o seguinte, aqui ó, controle de banda vídeo Facebook. Eu digo que tem banda garantida de 100K e ele pode chegar até 2 MB, vou colocar aqui 2000K, 2 MB. E digo menor prioridade. E eu associo isso aqui a uma política de controle de aplicação, aquela AppGo que a gente tinha mostrado, baseada no horário, no usuário e no IP dele. E aí, então eu faço esse bloqueio, esse controle do YouTube. Tá? Jéssica, sua pergunta sobre se você consegue liberar um determinado canal no YouTube. Cada canal eles não possui uma URL única. Então o que você pode fazer é liberar determinados vídeos dentro do YouTube. E aí você poderia colocar eles em uma lista, os vídeos que você liberou, a URL deles, e assim fazer o controle do que o usuário está acessando dentro do YouTube. Tá? Se você for uma escola, por exemplo, somente por URL. Tá? Se você for uma escola, você pode usar o YouTube for Schools. E aí o próprio YouTube já vai fazer uma limitação dos canais que você pode ver. E a gente vai garantir que todo o tráfego que sai da sua rede veja somente seja somente os vídeos que você pré-determinou. Tá? Então, vou dar um exemplo de como você faria isso. Tá? No momento em que você vai criar aqui um match object, vou selecionar aqui. Esse match object pode ser, por exemplo, uma lista de sites. E você coloca aqui partial match e você coloca youtube.com/vídeo 123. E esse é o vídeo que você quer liberar o seu usuário para navegar. E pronto. Aí você pode deixar o YouTube bloqueado e permitir acesso somente ao vídeo 123. Ok? Como o YouTube não disponibiliza uma URL única para um canal, cada canal ele gera URLs aleatórias para cada vídeo, você não consegue fazer um bloqueio pelo próprio canal, mas você vai conseguir listar os vídeos que ele pode ver, e aí assim você vai conseguir fazer o bloqueio disso, tá bom? O Marcelo perguntou aqui se o webinar vai ser publicado no YouTube. Não, Marcelo, mas a gente pode enviar a gravação para você. Tudo o que a gente está falando aqui está sendo gravado, e o Jorge pode enviar o link para você dentro do Webex mesmo, tá bom? E do Rodrigo perguntando sobre a senha e o usuário do Live Demo. Do Rodrigo. E tem a pergunta também do Rodrigo Leite, perguntando sobre opções para rede de usuário. Tá bom. Então, a primeira pergunta sobre usuário e senha. Os firewalls, no momento que você acessar, não vão pedir senha nenhuma. É só você clicar em View Live Demo. Todos os outros que ele for pedir senha, ele mesmo vai informar para você. Por exemplo, o Analyzer, no momento em que eu carrego o Analyzer, deixa eu fazer o logout dele aqui, ele já diz aqui, olha, por favor, utilize o login demo e a senha password. Ok?
A outra pergunta era sobre soluções wireless, é isso? Jorge? Soluções wireless para Sonic Wall. A gente falou do Sonic Point, né? Isso, a gente tem uma linha de access points, que são Sonic Points, em que eles estendem esse perímetro de segurança também à rede wireless. Todos eles são dual radio, 2.4 e 5 GHz, e operam já no padrão AC. Tem modelos que operam no padrão AC. Se você quiser, a gente pode fazer daí uma apresentação mais detalhada sobre essa parte de access points, mas a função mais bacana é a seguinte: dentro dele, a gente gerencia todas as configurações do Sonic Point, estou mostrando aqui na console, pelo Firewall. Então, o access point ele é burro, ele não carrega a configuração. A gente faz a configuração de todos os perfis de acesso, SSIDs, tudo aqui dentro. E aí, aqui dentro, a gente tem condições, então, de determinar quais são as redes que vão ser levantadas e esse tipo de coisa. Tudo isso é gerenciado, centralizado através do Sonic Wall. Tá? Se você, Rodrigo, já tiver outro access point que não seja da Sonic Wall, ele não vai ser controlado pelo Firewall, tá? Daí você vai poder fazer só os bloqueios tradicionais que o Firewall faria, como se fosse uma rede cabeada, ok? Nada impede que você tenha um ambiente misto, com alguns access points da Sonic Wall e outros access points do que você já tem, ok? A Patrícia perguntou quais tipos de monitoramento do Skype é possível fazer. Deixa eu mostrar aqui, Patrícia, do Skype. É o Patrick, não? Desculpa, Patrick, correto, desculpa. Eu passei rápido aqui. Um segundo só, deixa eu ver aqui. App Control Advanced. O Skype ele utiliza um protocolo de criptografia no qual a gente não tem muita condição de abrir ele, tá, Patrick? Então, a gente pode vir aqui dentro do YouTube. Desculpe, dentro do YouTube não, dentro das assinaturas de AM e ver o tráfego as assinaturas que a gente tem de Skype. E aqui está o que a gente consegue bloquear dentro dele. Tá bom? Ô Diego, a gente tem aqui a pergunta também do Marcelo. Tem muita gente perguntando sobre o link para download da apresentação. Eu falei que a gente vai encaminhar para todo mundo o link da apresentação. O Regis questionou uma coisa aqui. Ele falou assim, que o Analyzer detecta, por exemplo, o ataque e onde ocorreu. Detectou o IP da máquina que foi atacada. Mas ele informa que ele usa DHCP. Ele queria entender como que ele vai saber quem foi o usuário, sendo que ele usa DHCP. Tá. No momento em que você tem o Sonic Wall, você também pode habilitar o Single Sign-On. Quando a gente tem o Single Sign-On, a gente consegue associar o IP a um usuário. E aí você consegue, no relatório... Lembra que eu mostrei antes fazendo um filtro por usuário? E isso era independente do IP que ele estava utilizando? É basicamente isso. No momento em que a gente está mostrando no Analyzer que uma máquina foi objeto de um ataque, se essa máquina estiver autenticada, a gente vai ver qual foi o usuário que estava naquela máquina naquele momento. Tá? Só depende de ter a autenticação ativada. O fato é que para servidores, normalmente você não vai ter um usuário, mas daí você vai ter um IP estático também. Para as estações de usuário, se houver algum ataque, a gente consegue localizar o IP, e a partir de localizar o IP, com o Single Sign-On, a gente localiza também quem foi o usuário. Ok? A gente tem aqui agora, Diego, a pergunta do Fabiano. Ele gostaria de saber, eu vou ler a pergunta, é mais fácil. Gostaria de saber se o appliance que você mostrou possui a tecnologia de Web Application Firewall ou seria necessário comprar um equipamento só para esse tipo de serviço? Seria necessário comprar um equipamento só para esse tipo de serviço. Dentro do Firewall a gente vai ter o IPS, mas não o Web Application Firewall. Essa função do Web Application Firewall a gente tem dentro de um appliance virtual ou físico chamado SRA. E aí a gente pode fazer um Web Application Firewall. Ok? Muitas das assinaturas de segurança do IPS vão bloquear ataques a aplicações web, né? Exato, verdade. Diego, enquanto eu procuro aqui, você poderia falar um pouco sobre a linha nova de equipamento da Sonic Wall relacionado
a questão de, assim, dimensionamento dos equipamentos. Para o dimensionamento dos equipamentos, o interessante é a gente realmente entrar numa conversa individual para a gente poder analisar ambiente a ambiente. Tá? A gente tem diversos fatores que a gente tem que analisar: número de conexões, volume de tráfego, número de usuários, se tem qual o nível de proteção que você quer. E aí, então, poder fazer o dimensionamento correto. Aí, o que é interessante é vocês entrarem em contato com o pessoal da NetSol para eles poderem fazer uma proposta customizada e dimensionar o equipamento baseado no ambiente de cada um. Tá? Tranquilo, eu acho que aqui do meu lado já esgotou. Tem mais um aqui. O Marvin está questionando se existe QoS na VPN. Cortou, Jorge, não entendi. Eu entendi que o Marlon está questionando. Controle de QoS na VPN. IPS na VPN, isso? Não, QoS. Quality of Service. Tá. Na VPN. Tá. QoS é uma coisa que tem que ser garantida fim a fim. Tá? Então, o conceito de QoS para qualquer coisa na internet, ele não existe. Tá? O que a gente consegue, o que qualquer vendedor trabalha quando se fala em internet é bandwidth management, que é o controle de banda. Tá? No controle de banda, e aí seja via VPN ou um acesso à internet normal, é aquele exemplo que eu mostrei antes, de você poder selecionar uma aplicação e colocar que, por exemplo, o vídeo no Facebook usa só 200k garantido e 2 mega full. Tá? Se a VPN for estabelecida com o SonicWall, você pode aplicar essas regras também para uma VPN. Então você pode dizer que o tráfego numa porta X tem mais prioridade que o tráfego da porta Y na VPN. Mas isso é bandwidth management e não o QoS, tá? Porque o QoS ele precisa ser feito pela própria operadora. Ok? Ok. Aqui do meu lado as perguntas já acabaram. Se alguém tiver alguma dúvida, assim, querendo mandar para contato@netsol, a gente tenta responder. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, repassa para o Diego se for necessário e tal. Podem contar com a gente aí. Isso aí. Muito obrigado pela atenção, então, pessoal, e até uma próxima. A gente está sempre por Belo Horizonte, junto do Jorge. Na verdade, estávamos aí ontem com ele. Então, se precisarem de alguma coisa, se tiverem interesse, nos avisem. O pessoal da NetSol pode, com certeza, fazer um ótimo trabalho com vocês. E se precisar de alguma ajuda, a gente também está à disposição. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.